Uma boa noite a todos vocês e uma boa noite também para você que está nos acompanhando através do nosso canal do YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Você que está aí à distância, nos acompanhando pela tela, por favor, nesse momento, comece sua mentalização, coloque uma garrafa ou uma jarra com água para que ela seja fluidificada durante toda essa nossa reunião. Vamos ouvir uma página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos aqui presentes, boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, através do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, a página, o item 112, com o título Que Farei? Que farei? Foi dito por Paulo, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 10. Milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo. Como dominarei? Interrogam alguns. Como descansarei? Indagam outros. E os roubos se multiplicam, estranhos, reprováveis, incompreensíveis. Há quem peça reforço barato na carne, quem reclame afeições indébitas, quem suspire por negócios inconfessáveis e quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu e nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Não roga isenção de responsabilidade, nem foge ao dever da luta. Que farei? Disse a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira da luz e do amor, através do próprio sacrifício. Se fosses chamado à fé, não recorras ao divino orientador, suplicando privilégio e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Procuremos com o Senhor o serviço que a tua infinita bondade nos reserve e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos todos juntos elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Agradecendo também a espiritualidade amiga de nossa casa, ao Caboclo Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel e aos demais abnegados trabalhadores que sempre estão colaborando em todo e qualquer serviço, nos amparando, nos incluindo nas tarefas que sempre estamos realizando em nossa casa. Vamos conversar com Jesus. Mestre amigo, e nesta noite a temperatura baixou, a chuva chegou, muitos de nós agora estamos mais dispostos porque estávamos sedentos pela mudança, do clima na cidade. Uma noite tranquila e que de fato seja tranquila para todos, onde estiverem. Sempre desejando o bem e agradecidos que estamos, aqui nos encontramos nesta casa. Ó Mestre, logo será preparado para nós um grande banquete. Começam com os estudos de nossa irmã Cíntia, que trará para nós reflexões da noite de hoje e nos ajudará. Toca a fonte dessa nossa irmã, porque ela tem muito de bom para nos oferecer nesta noite, hoje e sempre. Toque a cada um de nós, para que não nos desconcentremos e estejamos colaborando com essas boas vibrações
que aqui já encontramos. Leve, por favor, mestre amigo, somos tão pedintes, não é? Mas leve nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que Ele nos proporciona e principalmente pela sua grande misericórdia para com cada um de nós. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Ti, Jesus. Bem, então vamos ouvir a nossa irmã Cíntia? Boa noite a todos. Boa noite a todos também que estão assistindo através do canal do YouTube. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, que tem como título geral: Muitos os chamados e poucos os escolhidos, e como subtítulo dos itens 6, 7, 8 e 9, aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entraram todos no reino dos céus. E o item 6, ele diz assim: aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entraram todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Vários me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome? E não fizemos vários milagres em vosso nome? E eu lhes direi claramente: retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Isso está em Mateus, capítulo 7, nos versículos 21, 22 e 23. Vocês notam uma autoridade moral de Jesus nessa fala? Uma autoridade moral de quem sabe exatamente o que está falando. Por quê? Ele fala do caminho, né? De trilhar até o reino dos céus, de entrar no reino dos céus. Ele sabe exatamente o que está falando, porque ele mora lá. Jesus mora nos mundos celestes. Jesus é um espírito puro. Há mais de 4 bilhões e meio de anos, antes mesmo da Terra ser formada. É um espírito que já adquiriu toda a sabedoria possível e já aprendeu a amar há muito tempo, há muitos bilhões de anos, incondicionalmente. Então, esse caminho que nós estamos trilhando, ele já conhece com muita intimidade, porque ele já trilhou há muitos e muitos bilhões de anos atrás. Então, ele tem a autoridade moral para ser o nosso guia, para ser o nosso governador planetário. Eu digo isso porque a gente compartilha conhecimento aqui, né, fraternalmente, né? A gente estuda, compartilha, tem que compartilhar mesmo. Coisa boa a gente tem que compartilhar. Mas guia é só Jesus. E ele, como nosso guia, ele nos deixou um mapa. Esse mapa foi a vinda dele aqui na Terra, né? Tudo que ele exemplificou para a gente, tudo que ele viveu, tudo que ele mostrou. E nesse mapa tem: vá por aqui, não vá por ali, siga por aqui, não siga por ali. Esse mapa está registrado, né? Tudo que ele vivenciou, tudo que ele exemplificou, né? Os apóstolos registraram para a gente, e a gente tem em todos os livros que tratam do cristianismo, na Bíblia, no Evangelho, em tantos outros livros, né? A gente tem isso registrado. Agora, por que uns conseguem chegar ao reino dos céus e outros não, ou demoram tanto? Porque é uma diferença muito grande quando a gente tem um mapa na mão
de a gente ler o mapa, eu acho que são muitos que leem o mapa, e os que seguem o mapa, seguir o mapa. O que faz a gente chegar ao nosso destino? Creio eu que seja seguir o mapa, né? Então eu vou ler novamente o item 6 para a gente dar realmente entrar no estudo, mas com esse olhar de quem trouxe isso para a gente foi Jesus, com toda a sua autoridade moral. Autoridade essa amorosíssima. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vários me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome, não expulsamos os demônios em vosso nome, e não fizemos vários milagres em vosso nome? E eu vos direi claramente, retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Bom, Jesus dizem que aqueles que dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão. Uns entrarão, outros não entrarão. E qual é a diferença? Que nós falamos, né? Senhor, Senhor. Né? Nós não temos nosso diálogo com Deus. Porque uns entrarão e outros não entrarão. Bom, quando Jesus fez essa fala, né? Existe todo um contexto. Ele estava falando para os fariseus. E os fariseus é um grupo de judeus, na época, né? Era um grupo de judeus que tinham os rituais de forma muito forte. Eles conheciam muito bem as escrituras da época, né? E tinham rituais muito fortes. Então, as escrituras da época estavam que tinham que lavar as mãos, já trazendo essa ideia de higiene para a época, né? Então, eles lavavam muito bem as mãos, sempre, né? Incessantemente. Tinha que usar uma vestimenta apropriada e eles usavam essa vestimenta apropriada sempre. Tinha que guardar o sábado e eles levavam isso muito a sério de guardar o sábado. Inclusive, questionavam Jesus porque Jesus curava os sábados. E na visão deles, né, não poderia, né, realizar nenhum tipo de trabalho no sábado. Enfim, uma série de questões externas, uma série de questões de cunho externo realmente. Só que por mais que eles fizessem tudo isso em nome de Deus, em nome das Escrituras, para conseguir a sua salvação, para entrar no reino dos céus, eles eram pessoas que tinham defeitos. Embora não fossem pessoas más, eles eram extremamente orgulhosos, eles tinham dificuldade de perdoar, assim como nós, não é? E aí, o tempo foi passando, né? E chegamos nos tempos atuais. E nós continuamos a perceber esse comportamento dos fariseus nos dias de hoje, né? Nossos irmãos evangélicos, Senhor, Senhor, mas eu não dou o dízimo em seu nome. Sim, mas não ajuda um amigo que te pede um auxílio. Afastai-vos de mim. Nossos irmãos católicos, mas Jesus, eu rezei X terços. Sim, mas não endereçou uma prece sincera a ninguém que estivesse precisando. Afastai-vos de mim. Bom, vamos agora deixar a religião dos amigos um pouco de lado, né? Porque isso faz parte, né, também da nossa inferioridade, né? Olhar primeiro os defeitos, né, no quintal do outro antes do nosso. E vamos nos perguntar, e no Espiritismo? Tem isso também? Será que tem? Senhor, Senhor, eu vou às reuniões públicas, eu recebo passes, mas não está mentalizando, não está procurando fazer reforma íntima. Retirai-vos de mim. Do lado dos trabalhadores, mas eu dirijo mesa. Sim, mas em casa
não respeita sua esposa, ou não honra seu marido. Afastados de mim. Eu trabalho na mesa mediúnica, eu doutrino espíritos. Sim, mas quando chego em casa, não faz nada daquilo que pregou e nem se esforça para isso. Retirai-vos de mim. Eu evangelizo, Senhor, recebo crianças. Sim, mas faz de forma mecânica, querendo passar conteúdo, sem acolher os pequenos nas suas necessidades. Retirai-vos de mim, dirá Jesus. Então, tudo que o mestre quis dizer para os fariseus, e o que ele diz para a gente, é que a gente precisa amar. As nossas intenções, o trabalho é louvável, o trabalho é maravilhoso, tem que existir, tem mesmo. Mas o trabalho precisa nos transformar. Ele precisa nos transformar. Eu até trouxe aqui sobre o amor, né? Essa necessidade de transformação. Paulo, na carta aos Coríntios, se eu não me engano, Coríntios 13, ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ou seja, só faz barulho. É só falar assim. A gente precisa aprender a amar. A gente precisa colocar sentimento nas tarefas, nas atitudes. Porque senão, a gente constrói, como está lá no item 7, né, em casa, se vocês tiverem a oportunidade de ler no Evangelho, no item 7 desse capítulo, a gente constrói a nossa casa sobre areia. Quando a gente se transforma com o trabalho, a gente constrói a nossa casa sobre a rocha. Aí pode vir todas as tempestades que a gente vai estar seguro em Jesus. Agora deixa eu beber uma aguinha. Eu tô com a garganta assim. Bom, eu gosto muito de trazer histórias para exemplificar o estudo. Isso é uma característica minha, acho que por conta de ser evangelizadora mesmo. Eu adoro. E no livro Voltei, Psicografia de Chico Xavier, conta a história do irmão Jacó. O irmão Jacó, ele foi um tarefeiro na série espírita brilhante e realizou grandes obras. Presidiu o centro espírita, trabalhava incessantemente na doutrina. Foi um trabalhador maravilhoso. E ele desencarnou, né? Chegou, né, a hora dele, ele desencarnou. E ele foi recebido por Dr. Bezerra de Menezes. E nas andanças lá, né, pelo plano espiritual, ele se depara com um irmão que ele doutrinava na mesa mediúnica. E o irmão fala assim para ele: cadê a sua luz? E aí ele se dá conta que a luz dele está fraquinha, apagadinha. E ele fica muito constrangido. Muito constrangido. Ou seja, foi um trabalhador que trabalhou muito. Mas, para o reino dos céus, é preciso mais. Talvez, lógico que o trabalho que ele fez não foi em vão, não foi perdido. Porque todo o bem que a gente faz aqui nessa terra será o nosso advogado pela eternidade. A gente não pode duvidar disso. Mas, para o reino dos céus, faltava mais. O livro bota ele bem rasteirinho, tá? Mas vamos combinar que para ser recebido por Dr. Bezerra de Menezes também não é qualquer um, né? Então, tudo que ele fez valeu bastante, né? A gente não pode esquecer disso. Então, mesmo com as nossas imperfeições, vamos trabalhar. Tem outra história também de um palestrante, né? Essa história é bem famosa no meio espírita, muito famoso, que fazia palestras maravilhosas, falava brilhantemente, tocava corações, viajava o mundo. E sempre nessas palestras dele, né, tinha um senhorzinho que ficava lá no fundinho, ouvindo tudo que ele falava, e esse senhorzinho tinha uma admiração por ele incrível. E causa mesmo admiração, né, por quem está do outro lado. Eu mesma tenho admiração imensa por vários palestrantes, tanto da nossa casa quanto de fora, né? Causa admiração. E esse senhorzinho tinha muita admiração por ele.
E os anos passaram, né? Os anos passaram. Chegou a hora desse irmão palestrante, ele desencarnou e encontrou o senhorzinho na parte espiritual. E o senhorzinho, nossa, meu irmão, mas que maravilha te encontrar, eu te admiro tanto, você é tão maravilhoso. E o palestrante se assusta, porque o senhor tem uma luz maravilhosa, né? Essa luz do perispírito, né? Que quanto mais depurado, mais brilhante fica, né? E ele falou, o que você fez, meu irmão, para estar tão lindo, tão brilhante, tão iluminado? Aí ele responde, eu fazia tudo que você falava. Tudo que ele falava, ele fazia. Enquanto o palestrante só falava, porque ele também estava apagadinho, bem apagadinho. Então, é isso. A gente precisa aprender a amar, a botar sentimento nas nossas tarefas. A gente trouxe aqui esse aspecto do trabalho espírita, mas também no nosso dia a dia, com a nossa família, em todas as ações que a gente vai ter na nossa vida. A gente precisa se esforçar para isso. E como agora a gente já falou das pessoas que caíram, que levantaram, que tentaram, assim como nós vamos falar um pouquinho agora de uma pessoa que conseguiu, conseguiu aprender a amar e entrar no reino dos céus. Curioso é que para fazer esse estudo, quando a gente fala, a gente precisa se transformar, a gente precisa aprender a amar, mas não é um passe de mágica, não é simplesmente uma escolha, a gente precisa ter esforço, a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos, nos depararmos com as nossas dificuldades, com as nossas fragilidades. E eu fiz isso, para montar esse estudo. E quantas foram as vezes que eu falei assim, meu Deus, quantas vezes eu não estava só falando Senhor, Senhor. Quantas coisas eu olho para trás e vejo, nossa, eu poderia ter feito isso aqui muito diferente. E sei que eu continuo errando. Mas a questão é, podemos melhorar dia após dia. E a história que eu vim trazer para vocês é uma história muito grande, então eu vou contar com as minhas palavras, Então é um resumão, mas ela está no Boa Nova, no item 20, fala sobre Maria de Magdala. Maria de Magdala, como vocês sabem, era uma mulher belíssima, presa aos prazeres, presa às vaidades, às joias, os saraus, assim como nós, as coisas do mundo, Só que ela sentia uma sede de amor muito profunda dentro dela, muito grande. E uma vez ela escutou Jesus falar com uns pescadores humildes, e aquilo tocou o coração dela. Como um homem pode ter tanto amor para com aqueles pescadores tão humildes? E aquilo despertou uma curiosidade imensa nela, e ela quis ter esse contato com Jesus, e ela foi em busca desse contato. E no primeiro contato que ela tem com Jesus, que ele falou, conversou muito com ela, falou sobre esse reino dos céus, falou sobre os ensinamentos de Jesus, sobre esse amor que nos preenche, ela ficou maravilhada, encantada e simplesmente largou tudo e seguiu Jesus. E ela seguiu Jesus e os apóstolos ali naquela trajetória toda deles, Seguiu. E aí, chegou o momento da crucificação de Jesus. Jesus foi crucificado. E os apóstolos iam seguir, com os ensinamentos. Graças a eles nós temos tudo registrado. E ela pediu para seguir com os apóstolos. Só que eles não deixaram. Porque naquela época era um escândalo uma mulher andando com os homens. E sem a presença daquela autoridade moral que era Jesus, isso foi demais para eles. Era demais, eles não aceitaram. E aí ela ficou pela cidade. Gente, é um resumão contado com as minhas palavras, mas a história é lindíssima e riquíssima. Tá no Boa Nova, lição 20. E ela fica ali pela cidade, e aí ela vê um grupo de leprosos. Na época,
Hoje a gente sabe que é hanseníase, mas na época, até bem pouco tempo atrás, todo mundo conhecia a doença como lepra. E ela se aproxima deles, começa a falar dos ensinamentos de Jesus para eles. E isso causa nos leprosos uma massagem na alma, alivia as dores deles, ela se sente muito à vontade com eles e ela segue com eles para o Vale dos Leprosos e passa a ensinar tudo que ela vivenciou com o mestre, tudo que ela vivenciou. O verbo criado, que é esperançar, o verbo criado, ela esperançou a vida deles num porvir. Eles já não se sentiam mais perdidos, porque eles sabiam de um porvir. Ela cuidava das feridas, enfim. E, após um tempo, a doença altamente contagiosa, ela percebe que a beleza dela começa a dar lugar às feridas, às manchas no rosto. Ela fica bastante deformada. Enfim, ela sofre bastante. E, quando chega a hora dela, ela abre os olhos na espiritualidade. Quem vem recebê-la? O Mestre, Jesus. E o que ele diz para ela? Vem, Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito. Vem, eu te espero aqui. Ou seja, por que eu amo essa história? Porque ela não fala de perfeição. Ela não fala que a gente tem que ser perfeito. Ela diz que todos nós podemos, com todas as nossas imperfeições, nós podemos nos melhorar, nos burilar e aprender a amar. E enquanto a gente não consegue amar em plenitude, porque a gente ainda não consegue, a verdade é essa, que a gente possa nos inspirar em Maria de Magdala, nos inspirar no nosso guia Jesus, e pensar que só por hoje eu posso amar mais um pouquinho, só por hoje eu posso fazer diferente, só por hoje. Porque um dia nós vamos chegar lá, porque essa é a nossa destinação, não tem como fugir disso. Nós vamos chegar lá e um dia estaremos fazendo tudo certinho. Mas enquanto a gente não consegue, só por hoje. Só por hoje. É isso, meus irmãos. Boa noite. Graças a Deus, Obrigado, Cíntia. E vamos, com essas reflexões, mais uma vez elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, conversando com o Mestre amigo. Mestre Jesus, nossa reunião, no seu primeiro momento, está terminando. E aqui, depois de todas essas reflexões trazidas pela nossa irmã, que nos fazem parar, olharmos para dentro de nós mesmos, tentarmos entender nossa problemática. Nossa irmã, assim como todos os outros que aqui chegam e nos oferecem essas reflexões que estão ali contidas no Evangelho, estão sempre a nos ajudar. Estamos nos ajudando uns aos outros. Assim mesmo como você sempre nos lembrou que precisamos estar aqui para servir, não só para sermos servidos, não só para recebermos as benesses, nós temos também muito ao que oferecer. E o estudo dessa noite, mais uma vez, vem fixar em nós essas ideias. E mais uma vez, são os presentes que nós estamos recebendo através desse tratamento. Tratamento é de fluidos, é de evangelho, 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 mudança de pensamentos e mudança de atitudes. Obrigado, mestre amigo. Mais uma vez, leve nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que estamos recebendo dessa noite e que recebemos sempre. E na correria, no burburinho, poucos de nós observamos, notamos que não estamos caminhando sozinhos. Por favor, mestre amigo, esteja com cada um dos nossos irmãos médios passistas que logo estarão lá dentro, trabalhando junto com a espiritualidade amiga. Que todos nós
sejamos confiantes em nós e no alto. E assim, mestre amigo, te pedimos que esteja sempre conosco, e nós sabemos que você sempre está. Continuo sempre dizendo que nós é que precisamos envidar esforços para estarmos vibrando na tua face. Obrigado por tudo. E assim, sob a tua permissão, estamos encerrando esse nosso primeiro momento da nossa reunião de fluidoterapia. Graças a Deus. Graças a ti, Jesus. Quanta luz